pessoas, porque o tema de hoje é importante, né? A gente Sim, sabe que super. na vida da a gente, por mais que esteja preparado, a gente pode ser surpreendido, né? Por algumas situações. Com certeza. Principalmente hoje, né, Flávia, diante de tantos caminhos. Porque hoje nós estamos, assim, mergulhados em um mundo de oportunidades. Mas qual oportunidade eu devo agarrar? Qual oportunidade vai me edificar? Qual oportunidade vai me fazer bem? Né? Tem muitas oportunidades, mas qual caminho seguir? É verdade. E às vezes a gente precisa entender se aquilo que vem, né, disfarçado de oportunidade, se é uma oportunidade mesmo ou uma armadilha. Muitas Exato. oportunidades vêm disfarçadas, muitas armadilhas vêm disfarçadas de oportunidades. Então a gente precisa ficar atento, né, o tempo todo. Sim, então hoje vocês vão refletir um pouquinho, né, entender, né, sobre esse processo. E é uma questão mesmo de observação, né, de autoconhecimento. Nós precisamos sempre estar atentos. Hoje, nessa live sobre propósito, né, com um tema assim, muito, é, muito profundo, né? Nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Quem já está chegando aqui na live, já está aqui na live, para a gente compreender aí também saber que vocês estão entendendo sobre o tema da live. Quem aqui já viveu alguma situação, né, que achou que era um caminho, que era uma porta, né, que Deus tinha aberto, mas no fundo era uma armadilha? Coloca pra gente aqui nos comentários se você já viveu alguma situação assim. Deixa eu Compartilha com a cumprimentar a gente. Suelen aqui também, de Brasília, Suelen Tozeto, minha amiga personal. Nós malhamos juntas já desde a pandemia, Rose. Olha, Então, online, né? Foi essa conexão da internet que nos atraiu, né? que E bacana. a Suelen é uma daquelas amigas que eu comentei com você, que quando vem uma situação a gente pode se abrir, né? A gente pode falar, que Uhum, nem com todo mundo a gente pode falar nos nossos desafios, né? Mas a Suelen é uma daquelas amigas que me deu muito apoio, né? E continua me apoiando muito, né? Uma querida. uhum. Ah, que bacana, é tão bom, né? Eu falo que essa conexão ela é muito, muito importante. Principalmente a pandemia, ela trouxe essa conexão online. Olha só, né? A gente conectada aqui de forma online. Será que se fosse presencial a gente iria ter essa conexão? Não sei, Então, né? você está Mas no norte, né, de Minas, eu aqui em Belo Horizonte, a Suelen em Brasília. Aí que fofa, que honra ser sua amiga, né? A honra é minha, Suelen. seja bem-vinda, Suelen. Receba aí também o meu abraço. Flávia, para a gente começar, vamos lá, traz um pouco para o pessoal de casa, na prática, né? O que que significa viver com propósito? Quando a gente fala em propósito, algumas pessoas ainda têm dúvida: o que que é propósito? Será que eu encontrei meu propósito? O que que é isso? Então, como saber, né, se de fato eu estou no caminho certo, né? O que é propósito? Na verdade, Rose, o propósito ele tem a ver não com o que a gente faz, mas por que que a gente faz o que a gente faz. Então, tanto Uhum, na vida pessoal como na vida profissional, é fácil a gente saber o nosso propósito. É por que eu faço isso? Por quem eu faço isso? Então, uhum, se no seu trabalho, né, a sua missão é servir as pessoas, é empreender, porque eu costumo dizer que empreender não é ganhar dinheiro, não é vender um produto ou um serviço. Empreender é servir ao outro. Então, se o uhum, seu propósito, quando você vai, inclusive eu falei isso com uma pessoa que estava pensando em fazer a transição de carreira. E eu falei com ela assim: olha, quando você pensa em empreender, você pensa em servir ao outro. Se você pensa em servir ao outro, o seu propósito é empreender. uhum, Então, tem mais a ver com por que você faz, né? E para quem você faz aquilo do que propriamente o que você está fazendo. Isso serve uhum. também para a vida pessoal, né, para a vida não só profissional, mas para a vida pessoal também. Então, o propósito é aquela tarefa ali, ou aquela missão, aquele serviço, né, aquele trabalho que você faz, mesmo se você é um funcionário, né, um CLT,
o seu propósito pode ser, dentro do seu trabalho, servir as pessoas, né? Fazer o melhor para as pessoas. E se isso Uhum. traz, acho que a Sandra falou que travou um pouco. Voltou, Sandra? Acho que agora voltou. Uhum. É, para mim aqui nem travou. É, aqui também não, Sandra. É, mas me fala aí para a gente se voltou. Então, Uhum. assim, quando você realiza uma função, uma tarefa, você tem um estilo de vida, que aquilo traz paz no seu coração, na sua mente, e que você sente que você está no caminho certo, isso é o seu propósito de vida. A Su falou que Uhum. aqui está normal. Dá uma Normal. olhadinha aí, Sandra, na sua internet. Então, isso tem a ver com o propósito. E aí, a gente sempre tem que ter na vida um propósito, né? Porque Uhum. senão não faz sentido a gente viver, né? Então é importante a gente parar e falar assim, qual é o meu propósito, né? Por quê e por quem eu estou fazendo isso? Eu estou vivendo essa vida que eu tenho, né? Eu vou constituir família ou eu vou ser uma boa filha, né? E Uhum. por que eu estou fazendo e por quem? Esse é o nosso Uhum. propósito. Esses dias eu estava até conversando com algumas amigas e a gente falando também sobre essa questão de propósito. Porque, igual você falou, né? Nem sempre ele está relacionado ao trabalho, né? Algumas pessoas ficam criando, nossa, propósito, aquela coisa sobrenatural e fica a vida inteira procurando propósito. Porque a pessoa ela pode trabalhar e ganhar dinheiro para sustentar a família, tudo bem. Aí imagina que ela participa de uma ONG, cuida de cachorros, de animais, né? Por gosto pessoal, não tem nada a ver com dinheiro, mas ela encontrou o propósito dela ali, então não efetivamente tem a ver com o trabalho. E a gente falando sobre isso, né? Porque, na verdade, era a gente dar valor ao que a gente faz, né? E encontrar essa satisfação e essa motivação. Porque uma pessoa que trabalha, considera o seu trabalho mais simples possível, mas qual contribuição, qual valor que ela tem ali? E eu lembro, Flávia, você é contadora, não é? Sim, Sim. eu trabalhei uma contabilidade durante 7 anos. E quando eu entendi isso, eu já estava saindo da contabilidade quando eu comecei a falar em ser contribuição para o mundo. E eu comecei a identificar assim, o meu papel e a minha importância ali e enxergar o propósito que eu tinha ali. Porque quando uma pessoa chegava ali aflita para resolver uma situação que ela não sabe sobre números, não desconhecia, só sabia ali pagar imposto, né? Recebia a guia e pagava. E quando eu ajudava aquela pessoa, ela ficava tão grata, era como se, nossa, você salvou minha vida. E eu fiquei ali 7 anos sem enxergar valor efetivo no que eu fazia. E quando foi no meu, ali na minha rescisão, nos últimos dias da contabilidade, que eu já estava trabalhando sobre autoconhecimento, eu fui entender qual que era a jornada, qual que era a minha contribuição, qual que era o meu propósito efetivo ali. Então, a gente enxergar esse valor no que a gente faz. E tem situações que a gente fica buscando muito fora, né? Esse propósito, esse algo sobrenatural, e algo que talvez já existe dentro da gente. É verdade. E uma coisa que é importante a gente salientar também, Rose, é que o propósito, às vezes o propósito da gente é quando você pensa assim, quando eu começo a transbordar o conhecimento que eu tenho na vida das outras pessoas, isso é o meu propósito. Porque não Uhum, adianta nada a gente ler vários livros aqui. Eu tenho a maioria desses livros aqui, 80% eu já li. Então não adianta nada eu ler esses livros e guardar para mim, como um crescimento meu somente. Eu preciso uhum, transbordar isso na vida das pessoas. E aí, eu não sei se você na contabilidade vivia isso, eu vivi, né, e continuo vivendo. Às vezes, uma coisa simples para a gente é uma coisa surpreendente para a pessoa. A gente fala assim, como assim? Isso para mim é tão óbvio, é uma coisa simples, mas aquilo transformou, impactou a pessoa. Então, quando a gente percebe isso, a gente fala: o meu propósito é transformar a vida das pessoas através do conhecimento, né? Quando eu vou servir alguém, quando eu vou empreender, até uma confeiteira, né? Eu tenho uma amiga que ela que é confeiteira e ela fala assim: Flávia, eu não faço só bolos, eu não faço só doces, né? Eu faço os momentos que aquela pessoa vai ter com aqueles doces ali, com aqueles bolos, né? Melhor. uhum, Então, um aniversário ali, quando chega com um bolo ali, não é só um bolo, é um complemento daquele momento ali. Então, ela faz tudo com uhum. muito amor e as coisas dela são muito perfeitas por isso. Ela não só vende o bolo e o doce, né? Ela vende o complemento daquele momento ali.
Sim, e sem falar que o bolo ele é a alegria da festa, né? Imagina, uma festa de aniversário sem bolo, a gente sente até falta. A primeira coisa que a gente já chega caçando é cadê o bolo? Cadê o bolo? Eu, se eu for numa festa e não comer o bolo até hoje, com quase 50 anos de idade, eu fico com aquilo na cabeça. Né? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Flávia, no início você falou aí sobre armadilhas, né? Que Sim. vêm disfarçadas aí de oportunidade. E hoje em dia, né, é muito comum, né, confundir essas oportunidades com um propósito. Você já viveu alguma situação em que essa porta, ela parecia ali ser perfeita, mas no fundo, na verdade, não era uma porta que Deus abriu? Vivi, já vivi isso e vivi recentemente, né? Deixa eu cumprimentar a Luciana também, a Luciana Márcia, né? É minha cunhada que está aqui. Seja Seja bem-vinda, bem-vinda, Lu. Luciana. Eu vivi isso recentemente, Rose, e infelizmente, né, a gente tem que compartilhar, né, e também, né, até para servir de ensinamento, né? Muitas vezes, Uhum, como a gente falou, as armadilhas, elas vêm disfarçadas de falsas oportunidades, de boas oportunidades. Então, recentemente, eu recebi uma proposta muito boa, né, parecia ser uma bênção mesmo, mas ela saía totalmente fora do propósito, né, do meu estilo de agora o vida. seu travou um pouquinho aqui para mim, viu? Eu não Deixa eu sei ver se aqui se você... está travando. Confere se a sua internet, se você está só no Wi-Fi ou se dados móveis está ligado. Tá, deixa eu ver aqui. Não, tá tudo ligado. Wi-Fi, dados móveis. O pessoal podia Desliga, falar. tá, desliga os dados móveis, deixa só o Wi-Fi, porque fica oscilando. Melhorou? Isso, porque ele fica oscilando, buscando qual que é melhor, aí às vezes atrapalha. Me- Melhorou? Tá normal agora? Sim, agora tá normal para mim. Bom, então vamos lá. Eu recebi uma proposta que era fora do meu trabalho, fora do meu propósito de trabalho. E eu já tinha determinado, né, toda uma missão para o ano, né, todo um Uhum, planejamento dentro do meu propósito. Como você falou aí, né, eu trabalho com marketing digital, trabalho com clientes, com empreendedores. Tem o projeto da Estação de Negócios, que é um projeto exatamente para transbordar na vida dos empreendedores. Então, eu uhum, trabalho, né, eu sou empresária há 20 anos, trabalho com marketing digital já há mais de 5 anos. Então, eu peguei todo esse conhecimento e tenho esse projeto da estação de negócios, que é levar mesmo o conhecimento para empreendedores, principalmente quem está começando, né? Para não trilhar aquele caminho árduo que a gente trilha, né? E erros e acertos. Então, uhum. esse projeto ele começou a nascer no final do ano passado, no segundo semestre, está fazendo um ano agora a estação de negócios, e com lançamentos, né, com mentorias, palestras. Então eu estava nesse caminho. Quando chegou no começo do ano, eu recebi uma proposta que parecia ser irrecusável. E infelizmente é o que a gente falou. Muitas vezes, quando vem uma proposta, a gente confunde como resposta, né, do nosso ali, da nossa missão, né, do nosso trabalho. Nossa, a gente está Uhum. plantando, plantando. Acho que agora vem a colheita. Eu lembro, Rose, que eu até comentei isso com meu esposo. Eu falei, eu acho que agora veio a colheita. Porque Aham. a colheita para mim era mesmo assim, olha, eu plantei, né, o meu talento ali, a minha semente, agora vai dar frutos, né? E a proposta era uma coisa assim, você vai receber 5 vezes mais do que você recebe hoje. Então, parecia mesmo uma proposta irrecusável. Só que ela saía totalmente fora do meu projeto. Então, eu teria que abrir mão dos meus clientes, eu teria que abrir mão do meu projeto momentaneamente. Eu lembro que a pessoa falou assim: durante 4 meses você vai ficar dentro da minha empresa, dedicada exclusivamente à minha empresa, porque depois você vai colher esses frutos. Mas eu preciso que você deixe a sua vida, né, e venha Uhum. para cá. E como a pessoa sabia das minhas qualidades, né, como a gente fala, né, às vezes o inimigo ele vem e aí ele sabe como ele te seduzir. E o que às vezes a gente fica impactado, Rose, é que por mais experiência de vida que a gente tenha, às vezes a gente se deixa levar mesmo.
Só que era totalmente fora do meu propósito. Então eu ia fazer um trabalho que não era o trabalho que eu fazia, era uma espécie de auditoria que eu ia fazer dentro dessa empresa. Era fora do meu ambiente de trabalho, eu tinha que deixar os meus clientes que eu já atendia, as minhas mentorias, as minhas palestras, as minhas lives. E, infelizmente, eu fui para esse projeto e ele realmente não deu certo, né? Porque era totalmente fora do meu propósito. Que situação, né, Flávia? E quando você fala que o inimigo ele utiliza, né, ele conhece a gente também, né? Ele faz essa leitura, né? Ele traz aí portas atrativas para desviar a gente desse chamado, armadilhas, né, disfarçadas de bênçãos. Ele sabe fazer toda essa leitura nossa, toda a leitura de todo o território, na verdade, né? E a questão, Rose, é que a gente, muitas vezes, infelizmente, a gente só percebe que a gente caiu numa armadilha quando a gente está lá dentro. Né? Então, como eu te Uhum, falei, quando o inimigo vem, ele é sutil, ele não vem se revelando como ele é. uhum, Então, primeiro, ele sabe, ele vai sondando as suas fraquezas, sabe? É igual assim, a pessoa vai sondando aos poucos, e depois eu vou dar essa dica também no final sobre isso. Muitas vezes a gente não pode falar muita coisa sobre a gente para o outro, principalmente quando a gente não conhece bem a outra pessoa. Porque ela vai usar as suas fraquezas e ela vai potencializar as suas qualidades para te seduzir. E aqui vem um detalhe também que serve até como um uhum, ponto aí para as pessoas. Normalmente, ela envolve as pessoas ao seu redor também. Porque se ela vem só em você, você tem aqui a sua família, seus amigos, né, seus conhecidos, e a pessoa pode falar assim: opa, peraí, Flávia, mas isso está parecendo bom demais para ser verdade. Então, o que, que o uhum, inimigo faz? Ele também vai conquistando as pessoas ao seu redor. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente não conhece bem a pessoa, porque às vezes a gente entra nessa armadilha justamente porque a gente não tem a vivência ali no dia a dia com aquela pessoa. Às vezes uhum, a internet, como a gente está aqui, ela revela pessoas, revela um lado das pessoas que não é o lado da realidade. Nesse caso específico, essa pessoa que me chamou para esse trabalho, ela tem claramente três personalidades que eu percebi. Só que eu só uhum, percebi convivendo com ela. Então ela tem aquela pessoa da rede social com mais de 70 mil seguidores, que se mostra um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida, e ela disfarça isso muito bem nas redes sociais, né? Tanto que ela tem mais de 70 mil seguidores, pessoas ali fiéis a ela que acreditam que aquela pessoa que se mostra ali é o real, mas não é o real. uhum, Então essa pessoa tem a rede social, ela tem aquela pessoa que convive ali com você pessoalmente. E aí ela vem com essa questão da sedução, né? Vem com aquela questão da simpatia, né? Da pessoa que fala bem, que chega no lugar e encanta. E aí ela vai uhum, conquistando as pessoas e tem, infelizmente, a realidade daquela pessoa, que é uma pessoa uhum. perigosa. Então, quando eu convivi com aquela pessoa, é que caiu por terra essas outras duas personalidades. Só que eu precisei estar no dia a dia com essa pessoa para perceber isso. Se eu tivesse pesquisado melhor, buscado saber mais sobre aquela pessoa, talvez eu não tivesse entrado nessa parceria, Uhum. sabe? Então ele sabe se disfarçar ali para poder seduzir a gente. A Suelen até colocou aqui, que eu já vou fazer uma pergunta para você dentro do que ela falou aqui também, né? Não tem como ver a maldade das pessoas logo de cara. E eu já iria te perguntar se existe uma forma, né, de se preparar espiritualmente, né, para reconhecer, né, se é aquela proposta, se é direção de Deus ou não. Aí, já dentro do comentário aqui da Suelen, e também espiritualmente, e também se identificar, né? Se existe essa forma de identificar, talvez ali de cara ou alguma outra forma, porque tem pessoas que disfarçam muito bem, igual você acabou de falar, né? Disfarça muito bem, só com algum tempo de convivência. Mas depois dessa experiência, né, o que que você adota hoje, tanto, né, espiritualmente, ou também para um contato
de forma física, né? O que que você observa na pessoa? Fala de comportamento, de estrutura, no geral, para identificar ali que tem más intenções, né? Não é uma pessoa totalmente boa. Infelizmente, às vezes a gente só conhece a pessoa convivendo com ela mesmo, né? Uhum, Então, assim, na parte pessoal, a primeira coisa que eu falaria hoje é assim: a proposta que eu recebi, ela está alinhada com o meu propósito? Se não estiver alinhada, você já descarta. Pode ser uma pessoa extremamente famosa da internet e vem te fazer uma proposta. Então, nesse caso, nem era uma pessoa tão famosa, mas era uma pessoa que parecia ser bem sucedida. E foi isso uma das coisas que me atraiu. E também nas pessoas que convivem comigo. Ele parece ser um uhum, empresário bem sucedido, mas era redes sociais. E o que a proposta que ele me fez era totalmente desalinhada com o meu propósito. Então, a primeira coisa, está alinhado com o meu propósito? A pessoa que está vindo fazer uma parceria comigo está alinhada com o meu propósito? Olha, até que está alinhada sim com o meu propósito, né? Então eu trabalho com marketing digital, com empreendedorismo, a pessoa está fazendo uma proposta ali dentro desse sentido, mas a gente precisa também ter o discernimento assim. O que ele está me oferecendo aqui? Está dentro do meu propósito? Está alinhado? Está. Mas eu conheço bem essa pessoa a ponto de me envolver tanto nesse sentido. A gente nunca pode ir, como diz a minha mãe, né, com muita sede ao pote, né? E isso infelizmente uhum. aconteceu comigo. Como eu achei que era uma oportunidade, que já tinha chegado ali o meu momento, eu fui com muita sede ao pote. Então, a gente convive com as pessoas. Quando a gente convive com as pessoas, a gente vai conhecer melhor delas. Mas a gente tem que ir aos poucos. Eu acho assim, vai fazendo essa análise. Tá alinhado com o meu propósito? Não, já descarta. Olha, até que tá dentro do meu projeto, tá? Vamos analisar então melhor e vamos aos poucos começar essa parceria. E vamos começar da forma correta, né, Rose? Eu ensino as pessoas a sempre fazer contrato, a fazer tudo. Só que assim, toda vez que eu falava em contrato, mandava o contrato, ele vinha com alguma coisa e distraía e criava outras coisas. E vamos colocar isso aqui também no contrato, vamos tirar isso, vamos mudar aquilo. Aí vai para Uhum. advogado, aí volta. Isso foi passando o tempo. Se eu tivesse fechado um contrato com ele antes de começar a trabalhar, talvez eu nem tivesse começado a trabalhar, porque eu percebi a armadilha que eu caí. Eu só percebi quando eu já estava lá dentro, Uhum. sabe? Então, essa parte assim mais do pessoal mesmo. E também a gente fazer a parte espiritual, né? A gente perguntar para Deus, porque Deus dá os sinais para gente, Rose. Às vezes a gente está tão cego ali no que a gente viu e ouviu que a gente esquece de perguntar para Deus: Senhor, é isso mesmo? Eu vou ter que deixar Uhum. os meus clientes, deixar o meu ambiente de trabalho, deixar o que eu já faço já há mais de 5 anos. Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? E aí ele vai mostrando sinais para gente, sabe? Quando eu percebi, Rose, que eu já estava envolvida ali naquela empresa e eu fui ver a realidade das pessoas que eu estava convivendo, eu comecei a sentir sintomas, sabe? E esses sintomas, eles eram físicos, eles eram sintomas mesmo físicos, no ponto de eu ter Uhum. insônia, de eu ter dores de cabeça terríveis. Aquilo, meu corpo, né? Eu sentia aquele aperto no coração. A minha mãe falava, Rose, que quando a gente vai fazer alguma coisa, vai falar, ou tá numa situação que o coração da gente aperta, é o Espírito Santo cutucando a gente, falando, ó, isso aqui tá errado. Já aperta mesmo, viu? Eu sou catequista também. Aí, domingo, a gente estava com os alunos ali, né, com os catequizandos. Eu falei isso com eles. Eu falei assim: olha, quando vocês forem fazer uma coisa, a gente estava falando sobre o Espírito Santo agir na vida da gente. E aí eu falei Uhum. com eles assim: olha, quando vocês forem fazer alguma coisa de errado, ou com a mamãe, ou com o irmãozinho, ou na escola, e você sentir um aperto no coração, não faz. Por quê? O que vai acontecer? Aí teve um catequizando que falou assim: vai dar ruim. Já sabe, né? A consequência. E aí eu falei, então se vai dar ruim, e se você fizer, o que vai acontecer? Ele vai dar ruim. Eu falei, então não faça. É o Espírito Santo te cutucando e falando assim, olha, isso aqui não tá legal.
sabe? Então a gente às vezes precisa estar com esse olhar, esse Uhum. afinamento espiritual para a gente poder perceber essas situações. E o corpo, ele dá, né, esses sinais. E você fez algo, eu falei questão espiritual, né, para ter essa força, para se preparar, quando você começou a perceber, né, o que que você começou a utilizar ali, até mesmo também para ter forças para poder sair dessa situação. Quando eu já estava envolvida ali, na verdade, só para contextualizar, né? Eu ficaria 4 meses na empresa e eu faria 3 etapas desse trabalho, né, de auditoria dentro daquela empresa. Então, seria a Uhum, parte operacional, os processos operacionais, os processos comerciais e a parte financeira. Quando tivesse tudo isso concluído, o único objetivo deles era pegar todo esse documento que eu faria e vender, usá-lo como uma vitrine da empresa para vender unidades ou franquias, que eles chamavam. Então, eles estavam ávidos ali pelo meu trabalho, não é porque eu era um excelente profissional, porque eu já era um empresário há 20 anos, porque o único objetivo deles era o financeiro. E uhum, como o financeiro para eles, né, era a única coisa que importava ali, eles usaram isso também como argumento para eu vir para essa parceria. E eles usam isso com a maioria das pessoas que entra lá nessa empresa. Ah, você vai ser meu sócio, você vai ganhar tanto. Aqui, quando. Agora a gente está num momento aqui um pouco turbulento, mas fica aqui com a gente que você lá na frente vai colher os louros disso. E, na verdade, quando você entra ali dentro, você é literalmente explorado. Então, o que que uhum, acontece? Como eles sabiam que das pessoas que estavam ali na equipe deles, é que era aquela pessoa que estava de fora, e eles tinham interesse no que eu ia entregar ao final, eles estavam me tratando assim, né? Só que eu percebia como uhum, eles tratavam as outras pessoas, como eles lidavam com a gestão da empresa. E quando eu comecei a sentir isso, até fisicamente, eu decidi então fazer um retiro de oração durante 21 dias. Então eu comecei com a prática de jejum, eu acordava, né, pela madrugada, 5 horas da manhã, e eu ia fazer oração. Então eu fazia a oração do Salmo da madrugada, né, que é o Salmo 63, e eu falava: Senhor, me mostra aqui um propósito, né? Me mostra o que está errado, o que eu tenho que fazer, qual que é o meu propósito verdadeiro, eu já sei, mas o que está acontecendo aqui? E eu ia conversando com Deus todos os dias. Então, essa prática que eu fiz de oração começou a me mostrar claramente onde que estava o erro ali e as uhum. coisas começaram a aparecer de uma maneira surreal, Rose. Sabe? Tanto na empresa como para mim foi, sabe aquela passagem que vai caindo as escamas assim dos olhos? Eu acho que foi de Paulo, né, que caiu as escamas e ele Aham. viu, né? Isso começou a acontecer comigo. E aí eu comecei a ter essa clareza absurda durante esse processo mesmo. Então, às vezes, muitas vezes, quando a gente silencia ali, né, ao redor, por isso que eu fazia isso de madrugada, eu conseguia ouvir a voz de Deus, sabe? Então, eu conseguia ter essa intimidade com Ele. E eu realmente fui abrindo os olhos ali e foi um misto de emoções, né, Rose? Porque aí a gente percebe onde que a gente está, sabe? Eu Uhum. comecei a sentir medo de estar naquele processo, eu comecei a me sentir um desconforto muito grande de estar ali participando daquilo tudo, Uhum. mesmo não compactuando, às vezes, muitas vezes mostrando o que estava errado, que não era daquela forma, que eu não concordava com muitas coisas que estavam sendo feitas ali. Mas eu comecei a sentir incomodado por ter entrado naquela situação, sabe? Uhum. Agora, deixa me ver aqui uma questão. Quando você estava, eu falo ali na proposta, quando você recebeu e começou a sentir ali, não, agora eu vou colher os frutos. Porque esse dia a gente estava conversando, falando sobre quando tem determinada parte da vida da gente que a gente fala, nossa, agora eu estou vivendo sucesso, eu conquistei, a gente acaba fazendo o quê? Afastando um pouco ou literalmente de Deus. Então, eu quero que você bem assim, verdadeira agora, né? Com toda a sua fé, com toda a sua devoção, mas se em algum momento, né, dessa ápice aí, que eu estou no sucesso, ou nessa correria, ou agitação, né, cobrança do trabalho, se você sentiu que a sua conexão com Deus, que a sua oração
que aqueles momentos que você tinha antes, ele diminuiu. Aquele contato que você tinha antes com Deus, ele diminuiu. Teve esse Diminuiu. momento. Teve. Então, assim, eu sou uma pessoa de muita fé, né, mesmo, né, de Uhum, vivência, de oração mesmo, né, na nossa casa também, a minha família. Mas a gente sabe que às vezes a correria do dia a dia, a gente realmente se afasta um pouco de Deus, sabe? E aí, quando vem essas propostas e a gente começa a se envolver, que foi o que aconteceu, foi onde eu percebi assim que eu poderia ter, antes de ir para essa proposta, eu poderia ter me conectado melhor com Deus. Talvez se eu tivesse feito essa proposta de jejum e oração na madrugada por 21 dias antes de ter aceito a proposta e ter entrado de cabeça como foi, talvez esses sinais teriam vindo e eu nessa intimidade com Deus ali, eu teria visto, né, e analisado com mais calma a proposta, sabe? Então, uhum, assim, eu não posso dizer que eu me afastei totalmente de Deus nesse processo, mas eu deixei realmente de agir com sabedoria. Eu poderia ter pedido essa sabedoria a Deus, como Salomão uhum, fez, né? Ele não pediu riquezas, ele não pediu ouro, ele pediu sabedoria. Então, se eu tivesse discernimento, né, pedido discernimento e sabedoria e analisado melhor a situação, como eu falei, né, a pessoa deu sinais antes de eu ir. E esses uhum, sinais foram sutis, mas a minha família percebeu. Então, 1 mês e meio antes de eu começar o trabalho, já teve um sinal ali que o meu esposo falou, mas isso não é normal. Só que eu não uhum, estava com a sabedoria e o discernimento, eu estava pensando só no resultado, em como que eu ia fazer, o que que aquilo ia, né, me trazer financeiramente. Então, quando a uhum, gente silencia um pouco e age com sabedoria, a gente percebe os sinais. uhum. Eu até tenho algumas situações, né? Eu sempre começo a pedir, principalmente nessas situações, de para Deus abrir os meus olhos e permitir enxergar o que os meus olhos não conseguem ver. Por quê? Essa situação que você trouxe. Talvez a situação ela tá ali, mas a gente não consegue enxergar porque a gente está tão assim vislumbrado com o que vai acontecer, com o resultado, mas está ali, né? No mínimo detalhe, mas a gente não consegue enxergar com o próprio olho. Tem que ter essa sabedoria, né, para enxergar além, para conseguir E ver. muitas vezes as pessoas que estão próximas da gente alertam a gente. Olha, isso aqui, como meu esposo falou, isso aqui não está certo. E aí eu Uhum, estava tão envolvida na situação que eu justifiquei aquela situação que ele falou: olha, lá atrás eu já percebi que aquela situação não estava legal. uhum, Então, quer dizer, mas aí ele teve esse discernimento, mas eu não, eu fui mesmo com a cara e com a coragem, sabe? E uhum, assim, a gente, às vezes, Rose, e isso eu refleti também muito nessa experiência, né? É, a gente não pode querer negociar com Deus porque Ele é o Senhor do tempo. Então, quem somos nós para achar que o tempo chegou? Então, ele é o Deus, ele vai fazer na hora certa, ele vai cumprir na hora certa. E ele não é um Deus de metade, ele é um Deus completo, o uhum, projeto dele não falha. Só que muitas vezes a gente negocia o tempo com ele. Então, se eu já estava vivendo um propósito, passo a passo, uma coisa que foi elaborada o ano passado, e estava tendo os caminhos ali, estava tendo tudo bonitinho, por que que de repente eu quis dar um passo maior do que a perna? Então, eu poderia ter pensado assim, se esse caminho aqui está certo, e esse caminho eu vou subindo a escada aos poucos, por que que agora eu tenho que dar esse salto? Sabe? uhum. Então, é negociar às vezes com Deus, olha, não, agora é o tempo, agora chegou. Só que Ele é o Senhor do tempo. Né? E aquela coisa, né? A gente fala assim, não, eu entrego, o senhor está no controle, mas volta e meia a gente está lá, abre a janela e fala, o tempo chegou? É agora? É agora? Tá Chegou? demorando, né? Nossa, por que que tá demorando, né? Ah, agora É veio isso. a oportunidade, né? Oportunidade de virar, né? Poxa, eu vou É, ganhar 5 vezes mais, assim, da noite pro dia. E um amigo meu, né, que inclusive é advogado, ele falou comigo assim, uhum, Flávia, não tem nada que paga a nossa paz. Então ele uhum, falou assim, quando a gente não tem paz, pode ser uma oferta absurda. Ele falou, eu já recusei ofertas, né, também como você recusou, porque eu não queria perder a minha paz. E eu não pensei nesse sentido, sabe?
E a Exato. gente tem que ter humildade para falar isso também, né? Porque isso faz parte da Uhum, vivência da gente, né? Eu uhum, sofri muito no começo, te confesso que eu fiquei bem mal quando as coisas deram errado. Justamente por isso, sabe? A gente imagina que as coisas nunca vão acontecer com a gente, né? Que a gente já é vivido, que a gente já é experiente, que a gente ensina as uhum, outras pessoas o que fazer e o que não fazer. E quando a gente se vê nessa situação, a gente fica muito mal, sabe? Então uhum. eu tive dias assim bem difíceis, mas aí eu falei, Senhor, o Senhor me mostrou, me tirou dessa situação e agora é enfrentar o que vem pela frente, as consequências, né? Uhum. Ô, Flávia, agora duas situações. Como que a pessoa ela mantém o foco ali quando surge um caminho que é como esse, né? Lucrativo, né? Mas é algo fora ali dos seus valores pessoais, né? E espiritual. E na segunda situação, ela já está na situação, ela entrou, e talvez no início, até que aquela proposta ia de acordo com seus valores, batinha, tinha uma conexão, mas com o tempo ela foi percebendo que é, foi se distorcendo, né, daquela realidade, dos valores dela. Então, como sair da situação, né? Então, assim, como não entrar e como sair? Porque eu acredito que quando a pessoa já está envolvida, acaba se tornando até mais desafiador, porque tem situações que envolvem ali, a pessoa já está ganhando dinheiro, ela tem uma estabilidade, mas está sendo até lucrativo. Vamos por essa situação também, né? Ela entrou numa situação, está sendo lucrativo, mas lá no fundo ela não tem essa paz e ela percebe que tem algo ali que distorceu dos seus valores. Como sair de uma situação dessa? Como manter o foco no propósito? Então, a gente tem duas situações aqui. Quando a proposta parecer lucrativa, antes de ser lucrativa, é fazer aquela famosa pergunta: isso está alinhado com o meu propósito? Pode parecer Uhum, lucrativo, como seria no meu caso, mas isso está fora, totalmente fora do meu propósito. Então, é o que eu falo: o que começa errado vai dar errado também, vai terminar errado. Então, é preferível não começar. E às vezes você vai falar assim, as pessoas, né, podem, alguém ao seu redor, né, pode falar assim, olha, não, tudo bem, você não está alinhado com o seu propósito, não vai, tá parecendo uma proposta boa, mas se você não está sentindo, seu coração não está pedindo, né? Às vezes pessoas uhum, próximas da gente, pai, mãe, esposo, filho, fala isso, né? Seu coração está pedindo? Não, não está pedindo, então não vai. Mas também uhum. tem pessoas que falam assim, não, aproveita, é oportunidade, olha o tanto que você vai ganhar. Mas aí é você com Deus perguntar, antes de entrar na situação. Isso aqui está alinhado com o que Deus me chamou para ser, para fazer, né? O que o mundo espera, né, que eu faça? Não, então não entre. Aí a pessoa entrou na situação, né? Então ela foi, começou o projeto, como eu fui. Aí tem duas situações também, Rose. A pessoa está até ganhando dinheiro, mas ela não está vivendo bem. A família dela está pagando preço, a saúde dela está pagando preço. Então está sendo lucrativo, porém ela não está tendo paz de espírito, que foi o que o meu amigo falou. Então Uhum, é essa análise também, olha, não tem como continuar. Tá valendo a pena isso que eu estou ganhando aqui por tudo isso que eu estou deixando? A minha família, a minha saúde. Então tem coisas, Rose, que o dinheiro não paga, sabe? Então é isso que a gente tem que pensar. E a minha uhum, situação foi o contrário. Além de não estar alinhada com o meu propósito, eu percebi que o que eu receberia ali durante o processo, porque a promessa era quando você vai receber uma parte durante o processo e depois você vai entrar como sócia na venda das franquias. Quando eu estava ali envolvida, que eu percebi que não seria lucrativo, aí pelo contrário, que o que eu estava vivendo ali não ia se desenhar como me ofereceram, e eu precisei estar ali dentro para viver isso. Então, no meu caso, foi pior, porque aí eu vi que eu teria prejuízo de sair daquela sociedade. E eu voltei uhum, praticamente para estaca zero mesmo financeira. Então, quando a pessoa está envolvida naquela situação já, realmente chega a ser, Rose, desesperador a gente saber, quando cai tudo ali, a gente descobrir, né, saber que a gente entrou numa armadilha e que agora a gente tem que sair daquela situação. Então, como eu te falei, eu entrei no propósito de oração para Deus me mostrar mesmo o caminho. E quando faltava 3 dias para terminar os 21 dias de oração,
as coisas vieram de uma clareza tão assim absurda, as situações vieram tão escancaradas que eu não tive outra opção a não ser deixar realmente cortar o mal pela raiz e deixar aquele trabalho naquele dia. E aí, como a gente falou, né? Às vezes a pessoa pensa, né? Ah, mas eu já tô aqui, eu vou aos poucos eu vou saindo. Ah, o que que fulano vai achar, né? Que outro dia eu conversei com uma amiga, ela falou, Flávia, eu estava numa situação semelhante à sua, eu estou numa situação semelhante à sua e eu tô pensando, ah, mas a pessoa me ajudou tanto e tal. Eu falei, mas está te fazendo mal? Tá fazendo mal para mim, para o meu esposo, para o meu casamento, mas eu tenho uma dívida de gratidão com a pessoa. Aí eu falei com ela: você Uhum, já pagou a sua dívida, olha quanto tempo você está trabalhando com essa pessoa. Então, se você não corta o mal pela raiz, aí você não tem como sair daquela situação e pode inclusive piorar. Que, uhum, como eu comentei com você, né, das 3 etapas que eles tinham interesse no meu trabalho, 2 já estavam completas. Quando chegou a principal, que é a parte financeira que eles queriam do negócio, eu percebi ali com os números, com a minha experiência, que aquilo não era viável, aquele negócio. E quando eu coloquei isso na mesa e falei, olha, ou muda essa situação do comercial, ou a sua empresa não é viável para que uma pessoa invista nela. A pessoa não aceitou e eu não tive outra opção a não ser falar, olha, estou encerrando aqui, a partir de amanhã eu não venho aqui mais. E aí, claro, foi uma decisão radical. Eu tive que cortar o mal pela raiz. Deu medo, deu insegurança, deu frustração, deu decepção, deu raiva, deu tudo, Rose. Só que eu falei, agora eu tenho que seguir e voltar ao meu propósito. Então não tive outra opção a não ser realmente cortar o mal pela raiz. Quando você estiver nessa situação, aí quem está nos ouvindo, e perceber que realmente aquilo ali é uma armadilha ou é fora do propósito, não tem como sair aos poucos, tem que cortar o mal pela raiz, sabe? E aí fala, Flávia, mas e as consequências? Elas vêm. Então a gente tem que estar preparado para isso. E aí é onde eu voltei mesmo para Deus e falei, Deus, o Senhor me mostrou e agora eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Sabe? É, tem aquela música, né, que eu te falei, né, que é o Deus de obras completas, e ele fala assim, olha, não vou temer, o projeto vem de quem não erra e o Deus de obras completas vai fazer na hora certa. Então eu falei, agora eu vou encarar as consequências, elas vieram porque o que começa errado termina errado, né? E foram consequências, né, inclusive jurídicas, né? Eu precisei ir na delegacia porque aí eu fui ameaçada. Porque o que que acontece? Eles estavam me envolvendo ali, eles iam me enganar. Só que aí eles não contavam quando o inimigo ele é descoberto. Isso também conta com os inimigos espirituais. Ele fica furioso. Então, quando eles uhum, perceberam que eles não iam lograr sucesso ali com a documentação que eu ia entregar, e eu sei lá se eles iam forjar os números e falar, foi uma contadora que fez, a minha empresa é lucrativa, olha aqui, e isso poderia ter consequências até piores do que foi. Quando eles perceberam que eles não iam ter sucesso, eles ficaram furiosos e eles vieram com tudo em cima de mim. Então eu tive que arcar com as consequências. Mas, Rose, passou a tempestade e passou a fase de deserto, né? E o deserto ele é temporário, ele não dura para sempre, sabe? E eu sei que Deus já está me restituindo as coisas, né? E eu falo, né, como comentei com você hoje, né? Eu não perdi uhum. 2 meses e meio. Eu tive 2 meses e meio de vivência, de experiência, e eu tenho agora, né, no tempo de Deus, com mais experiência, o tempo dele para restituir as coisas na minha vida. Uhum. E é esse olhar, Flávia, que te ajudou a. Porque, assim, é uma situação de frustração, né? É, a gente pode olhar por dois lados. Nossa, eu perdi 2, 3 meses da minha vida que eu poderia estar investindo no meu projeto. Ou olhar como aprendizado, igual você olhou, né? Então, assim, foi esse olhar que te fez passar por uma frustração sem perder a fé, porque é algo que abala, né? Que abala tanto emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, né? De todas as formas. Sim, depois quando eu encerrei com a empresa, né? Então, assim, só para contextualizar, os 21 dias de oração terminariam no sábado. Quando foi na quinta-feira, as situações vieram e na sexta-feira eu encerrei com a empresa e falei, olha, não estou mais trabalhando, entreguei o que eu tinha feito até então, né? E Uhum, entreguei tudo e falei, olha, a partir de segunda-feira eu já não vou mais,
já estou encerrando aqui o contrato, que não era contrato, era verbal, né? Então não tinha nada Uhum. escrito, né? Então eu falei, olha, eu estou encerrando aqui os trabalhos, está aqui até onde eu fiz, foi possível fazer, mas baseado em tudo que aconteceu, eu não vou continuar mais. E aí eu sofri ameaças na sexta, no sábado, no domingo à noite, então foi um fim de semana assim muito turbulento, de noites, né, insônias, de ter que tomar providências, ir na delegacia na segunda-feira e tal. Então foram dias turbulentos. E eu me peguei nesses dias também, né, bem frustrada com tudo que tinha acontecido. Só que se eu ficasse presa na minha frustração, na minha decepção, na raiva, né, em tudo que eu tinha vivido ali, pensado assim, eu perdi 2 meses e meio, um ano, né, eu deixei tudo, por que que eu deixei? Se eu tivesse paralisado nisso, eu não tinha retomado o meu propósito. Então, sabe aquele negócio assim, ó, chora, joga as cinzas, né, e tudo, rasga ali Uhum. né, a roupa, como fazia antigamente, mas levanta, né, e o rei Davi fez isso, né? E aí você se banha, você volta para Deus e fala: Senhor, agora sou eu e você. Vamos tomar aqui o propósito, aprendi a lição. E da agora para frente nós vamos retomar aqui de onde eu parei, que foi o que eu fiz. Né? E aí eu voltei com aquela experiência, não me culpei mais, né? Então, assim, eu não me deixei me culpar, né? Ficar só na culpa ali. Claro, a gente fica chateado de estar envolvido nisso, né? Quem que não cai numa Uhum. armadilha que não se sente, né, chateado e até culpado, né? Poxa, por que que eu entrei nessa? Mas eu não, depois daquele momento ali, eu falei assim, agora eu não vou me culpar mais. Agora é realmente sacudir a poeira e continuar ali, né? E aí foi onde eu voltei mesmo, falei, Senhor, olha, tá aqui o meu caminho, o meu projeto e pronto, né? Frustração não é um fim ali, ele realmente foi só um desvio ali de um destino maior e eu sei que Deus tem coisas grandes ali para mim. Que história, hein, Flávia? E assim, a sua experiência é importante, né? Você compartilhar, porque igual a gente perguntou aqui no início da live. Volta e meia, né? A gente vive algo parecido e também nos traz um olhar de como nos preparar, né, para não cair em situações, né? Igual você falou, por mais que assim a gente tenha experiência, a gente prepare e tudo, vai ter um momento da vida que a gente vai cair em alguma situação, né? Porque a gente sabe que a carne é fraca, né? A carne é fraca, mas mesmo em oração ali, a gente é tentado o tempo inteiro, é vigiar mesmo, vigiar sobre todas as coisas, mas não se entregar, né? Igual você trouxe aqui. Me desviei do caminho, saí, me perdi. Não, eu preciso retomar agora e voltar. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para o caminho certo. E assim, uma dica também, né? Um conselho, né, para quem tá, né, vai passar por alguma situação ou está vivendo a situação, né? A porta certa, né? A gente fala assim: ah, Deus abriu uma porta para mim. A porta certa, ela exige fé, ela não exige pressa, sabe? Ela não exige grandes saltos. A gente tem que ter fé, porque a promessa de Deus está aí na nossa vida, ela vai se cumprir. Mas a gente às vezes quer Uhum, apressar o processo. E outra coisa, não fala com as pessoas, não se abre com as pessoas, porque do mesmo jeito que o inimigo usou as minhas fraquezas e as minhas qualidades para me elevar e trazer para o lado dele, ele usou essas mesmas fraquezas, coisas bobas que eu falava com ele, né, enquanto estava lá convivendo com ele, para me atacar quando terminou a parceria. Então ele usou aquilo ali. E aí, nessa mesma música, né, a cantora ela fala, né? O mundo às vezes vai te chamar, né, de fracassado, de falido, de incapaz, né? De inútil. Só que para Deus você tem muito valor. Você é vitorioso. Você é filho e filha amado de Deus, né? Você tem ali, né? Como Deus tem as promessas na sua vida. Então que você também não se deixe levar por essas situações do mundo, sabe? Aquilo que aconteceu ali não é o que eu sou. Eu sei que eu sou uma filha amada de Deus, eu sei das minhas qualidades, eu sei das minhas virtudes, sei também das minhas fraquezas, mas o que que o inimigo fez? Ele pegou todo aquilo ali, as minhas fraquezas, e do mesmo jeito que antes ele, né, exaltou as minhas qualidades, depois ele veio julgar ali,
né? Como se eu Uhum. realmente fosse culpada ou fosse fracassada. E eu sei que eu não sou. Eu sei que Deus tem grandes coisas na minha vida, na sua vida e na vida de todo mundo que está ouvindo aqui. Então Uhum. acredita em você, né? Você é filho e filha amada de Deus. Ele tem um projeto grande na sua vida. E olha só, né? Primeiro ele te ilude, te encanta, e depois ele ainda te bate, né? Te culpa, te sacrifica e te faz sangrar. Não basta Exatamente. só iludir, tem que fazer sangrar depois, né? Então, assim, depois É ele te joga terrível. ali coisas simples, Aham, né? Que ele te aponta ali, né? Como, né? Você me enganou, né? Que achei que aham, você era uma pessoa e você é outra. Não, é porque ele fica furioso. O inimigo, quando os planos do inimigo são frustrados, Rose, ele fica furioso. Então, aí que ele se revela, sabe? Então, aquele uhum, príncipe encantado tirou a capa e se mostrou realmente a pessoa ruim que ela era, sabe? uhum. Então, quando ele ficou frustrado que os planos dele não deram certo, e Deus mostra pra gente na hora certa. E como eu falei, né? Eu precisei cortar o mal pela raiz, porque não tinha outro caminho. Que aula, viu, Flávia? Sua experiência foi um aprendizado para você e um ensinamento para todos nós. Que aula, Para viu? todos nós, É, sabe? E antes, não desviar do nosso propósito, da nossa missão, Rose. sim, assim, eu ficaria até a noite inteira aqui a gente conversando mais. Antes de, eu quero te fazer uma última pergunta também, antes da gente finalizar, né? Já te agradecendo aqui pela participação. Pessoal de casa, só reforçando para vocês, quem chegou aqui, né, pegou a live aí já no meio, já no finalzinho, a live ela vai ficar salva, tá? Então vai ficar salva para vocês assistirem desde o início e recomendo vocês assistirem, compartilharem, mandarem, né, para o máximo de pessoas, porque a experiência da Flávia, né, ela é uma aula para a gente, é um aprendizado até para a gente abrir os nossos olhos, né, físico, espiritual, nos preparar mesmo. Quanto mais a gente nos blinda, não tem tanto, né, Fábio? Eu falo, não tem tanto de oração, de blindagem, a gente tem que sempre vigiar. E para a gente finalizar, Flávio, eu quero que você traga para a gente um conselho. Nós começamos a live falando ali que hoje o mundo está cheio de oportunidade, né? De oportunidade, de armadilhas. É, qual conselho você dá para uma pessoa que está perdida, né? Vendo, enxergando muitas oportunidades, mas ela não sabe qual porta abrir? Na verdade, eu acho que o principal é a pessoa ela olhar para dentro dela, sabe? Então, assim, Uhum, onde a paz, a direção, onde há ansiedade, há confusão. Então, se você olha para dentro e você sente paz naquilo que para onde você está indo, provavelmente você está no caminho certo. Se você sente ansiedade, provavelmente você está indo para o lugar errado. Então, primeira coisa, olha para dentro, uhum, pergunta, primeira pergunta, né, que a gente está sempre falando aqui, isso está alinhado com o meu propósito? Porque Deus, ele não chama a gente para andar no escuro, sabe? Ele é o uhum. caminho, a verdade e a vida, e ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, ele guia a gente com sinais, né, com convicção e com paz no espírito. Então, a gente olha para dentro primeiro e percebe se aquele caminho que a gente está indo está trazendo paz. Pergunta para Deus, porque ele vai te dar os sinais. Ele vai te mostrar. Se possível, não tome decisões, né? E olha que eu não, como eu te falei, né? Eu não tomei a decisão da noite para o dia, eu levei alguns meses para decidir. E mesmo assim, eu não me dei esse tempo de conversar comigo mesmo e com Deus se aquela proposta era boa. Eu sabia que eu estava indo para um caminho diferente. Tanto que na minha visão lá atrás era assim: isso vai ser uma experiência nova, porque é uma coisa que eu não faço no meu dia a dia. Mas, porém, era totalmente fora do meu propósito. Uma área totalmente fora ali, né, uma área assim, da empresa, né, o ramo de atividade da empresa era totalmente fora. Então, pergunta, né, volta para si mesmo, pergunta, olha se você está sentindo paz, ou está sentindo ansiedade, né, e lembra sempre, né, a porta certa, ela não exige pressa, ela exige fé. Então, se